Fortaleza conquistou a classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana num jogo dificílimo no Castelão, no empate em 1-1 contra a equipe do Libertad. O gol do Marinho saiu já no finalzinho do segundo tempo, um golaço de falta, um gol de hierarquia, um gol de um atleta que não pode ser banco em nenhum momento, porque é um atleta com um perfil que a direção contratou para esses momentos de Copas, para momentos decisivos. E aí ele deu muito bem a resposta que o torcedor do Leão do PC esperava, fazendo o gol e dando essa classificação numa noite histórica, né? Esse 8 de agosto de 2023 vai ficar de fato gravado na memória, gravado na história do torcedor do Leão do PC, porque o time chega na primeira quartas de final da sua história de uma competição internacional. Então um momento muito pertinente. Mas a gente vai falar sobre o jogo, né? A gente vai preparar aqui a prancheta tática para a gente explicar um pouquinho desse duelo entre Fortaleza e Libertad e o porquê do Fortaleza ter feito um primeiro tempo tão ruim. Eu acredito que foi até, na minha concepção, o pior primeiro tempo da temporada da equipe do Fortaleza. A equipe praticamente não competiu, né? A equipe se sentiu muito de algumas peças, por exemplo, o Lucero, que teve essa punição de última hora, né? Um jogador que é agressivo na pressão lá na frente. O Thiago Galhardo fez um primeiro tempo muito abaixo. A entrada do Pedro Augusto, juntamente do Zé Wellison e do Caio Alexandre, deixou o meio-campo muito exposto. Por mais que o Zé Wellison seja um jogador agressivo, mas ele protegendo o espaço, ele não consegue fazer isso muito bem. Então torna a equipe muito desorganizada, porque muitos jogadores têm que cobrir alguns espaços para tentar fazer essas compensações. E aí a gente viu aquela salada de frutas que o Fortaleza se tornou defensivamente. Mas a gente vai mostrar aqui no campinho tático para que você possa entender um pouquinho mais desse jogo de xadrez que levou o Fortaleza à classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana. Então, vamos juntos. O Fortaleza entrou com essa formação, né? A gente viu aí a escalação com o João Ricardo, Tinga, Brits, Tite, Bruno Pacheco, e aí na direita o Caleb, na esquerda o Machuca, no meio-campo o Caio Alexandre, o Zé Wellison, Pedro Augusto e na frente o Galhardo, né? E aí a gente tinha esse 4-3-3 que na realidade, num bloco baixo, a gente vai ver aqui, ó, se transformava num 4-4-2, porque o Zé Wellison se alinhava aqui ao Caio Alexandre, e o Pedro Augusto, em muitos momentos, subia para tentar pressionar a saída de bola da equipe do Libertad. Mas o Pedro Augusto não foi um jogador tão incisivo nessa pressão. O Galhardo, no primeiro tempo, não estava muito bem. Jogador que estava um pouco moroso, não estava sendo combativo. Então a equipe do Libertad tinha certa facilidade para construir, para trocar passes. Então tinha essa dificuldade. Em muitos momentos, por exemplo, percebendo essa parcimônia da primeira linha de marcação, a gente via, por exemplo, o Caio Alexandre, né, subindo desvairadamente, subindo pressão, trocando de posição com o Pedro Augusto para tentar pressionar, para tentar subir, mas o Galhardo não acompanhava, a segunda linha também não acompanhava a subida de pressão do Caio Alexandre e ficava uma coisa descoordenada, né? E a gente viu esse Fortaleza totalmente desconexo, uma equipe descoordenada no primeiro tempo, gerando muito espaço, que não sabia o time correto de subir a pressão. Essa subida de pressão também em muitos momentos era realizada pelo Zé Wellison, subindo aqui mais pela direita, tentando pressionar, e aí gerava um efeito em cadeia, né? Muitos jogadores tinham que cobrir algumas zonas de espaços, alguns atletas, o que gerava muito espaço entre linha, que o Libertad utilizava bastante, né? E aí esse espaço ficava deixando os zagueiros no mano a mano em muitos momentos. A organização ofensiva do Fortaleza praticamente não existiu no primeiro tempo, né? Foi uma equipe que dependeu muito dos lampejos individuais do Machuca, por exemplo, que fez uma jogada individual, flutuando de fora para dentro, e aí achou um passe aqui na direita para o Caleb, mas essa jogada não deu muito o que gerar, né, para a equipe do Fortaleza, não ocasionou nenhum lance de perigo. O grande lance de perigo do Fortaleza foi também com o Machuca, onde ele recebe essa bola aqui e aí consegue, na velocidade, mesmo com um campo, né, um pasto, a gente tem que dizer, né, o gramado do Castelão hoje,
ele não está de acordo, ele não está alinhado com o projeto esportivo que o Fortaleza hoje encara, né? Disputando Copas, disputando competições internacionais, chegando numa quarta de final da Copa Sul-Americana, já tinha disputado a Copa Libertadores, uma equipe que está disputando ali a competição nacional, que é o Brasileiro, buscando mais uma vez uma chegada na Libertadores, mas o gramado é um grande dificultador, né? Um gramado que é seco, que prende a bola, e o Machuca é um atleta de muita condução, de velocidade, que gosta dessa bola próxima aos seus pés para ter que mudar de direção e dificultar a tomada de decisão do marcador, sentiu um pouco de dificuldade. Nesse lance, por exemplo, ele conseguiu imprimir velocidade, ganhou no embate físico do seu oponente, e aí rolou pro meio pro Galhardo, né? O Galhardo que vinha fazendo um primeiro tempo tenebroso, né? Errando muito, não participando da pressão, e aí finalizou aqui bem próximo à marca do pênalti por cima do gol, né? Pegou muito embaixo na bola, tentou dar aquela chapada de primeira, mas a bola subiu muito. Foi apenas isso que o Fortaleza produziu no primeiro tempo em termos ofensivos. A gente viu que, em termos de características, era uma equipe que não progredia, né? Não entrava no campo, né? Não se instalava no campo. O Pedro Augusto é um volante que tem vídeo dele aqui no canal do Jogo Direto, que ele ocupa muito bem o espaço entre linha, né? É um cara que, quando a equipe está instalada no campo de ataque, ele ocupa os espaços entre as linhas do adversário, ele tem um bom domínio orientado, é um cara que quebra pescoço, que entende muito bem e que é responsável por dar continuidade à jogada. Mas não é aquele cara, muitas vezes, de progredir com a bola, de conduzir propriamente dito, né? É um cara de receber nesses curtos espaços, já tentar achar um passe para um companheiro na cara do gol. A ideia do Vojvoda no primeiro tempo era ter volantes que fizessem esse movimento aqui de arraste, né? De fazer essa diagonal de dentro para fora, para explorar as costas dos alas da equipe do Libertad, tanto com o Caio Alexandre ou com o Zé Wellison também aqui pela direita. O Pedro Augusto fez isso uma vez no primeiro tempo, foi pouco. E aí a equipe não conseguiu progredir, a equipe não conseguiu se estabelecer no campo de ataque, né? O Zé Wellison fez uma partidaça, principalmente no segundo tempo, mas no primeiro tempo ele é um jogador, torcedor do Fortaleza eu acho que talvez não compreenda, né? Talvez vai me chamar de louco, mas ele é um atleta que é muito agressivo, ele pressiona bastante o portador da bola, é um cara que, para esse tipo de contexto, para esse tipo de abordagem, funciona muito bem, nas transições também, mas que protegendo a frente da grande área, protegendo o espaço, ele é um atleta que sente um pouco de dificuldade. Tem demonstrado essa dificuldade, mostrou essa dificuldade nesse jogo com o Libertad. Não sabia se posicionar muito bem, então gerava uma sobrecarga muito grande no Caio Alexandre, que tinha que fazer compensações. O Pedro Augusto não estava atento, então gerava espaço entre linha e os zagueiros tinham que saltar pressão, então gerava um efeito em cadeia que desorganizava tudo a marcação, né? O sistema defensivo da equipe do Fortaleza, sem falar, claro, lá na frente com o Galhardo fazendo uma marcação muito frouxa, uma marcação muito morosa, né? De longe não foi o Galhardo que a gente tem visto, principalmente ali naquele primeiro recorte dos primeiros 6 meses do Fortaleza. Então isso dificultou muito, né? Além do fato de que o Zé Wellison, Caio Alexandre e o Pedro Augusto, né, estavam muito perdidos no meio campo, né? A gente via que o time do Libertad, por exemplo, jogava com a linha de 4 em alguns momentos aqui, né? Um 3-4-3, e tendo, por exemplo, a flutuação do camisa 10, a flutuação do Melgarejo. O Melgarejo flutuava bastante, e aí formava aqui uma situação aqui de geralmente um 4 contra 3, então a equipe tinha muita superioridade numérica, né? A equipe do Fortaleza tinha muita dificuldade para ganhar as disputas de segunda bola. O Pedro Augusto não é esse tipo de jogador, né? Então, assim, eu vejo que o Vojvoda montou a equipe para um tipo de jogo, só que a partida se apresentou de outra forma no primeiro tempo, né? Ele poderia até ter feito essa alteração ainda no primeiro tempo.
Eu acho que poderia ter dado um surtido muito mais efeito. A equipe não teria até, eu acho que, sofrido gol, teria equilibrado as ações do meio-campo, tentado ganhar um pouco mais essa disputa de meio, né? Para ganhar as disputas de segunda bola. Eu via como interessante a entrada, por exemplo, do Lucas Sacha, mas ele optou no segundo tempo, já com o placar em desvantagem, para a entrada do Pochettino, né? E o Pochettino, de fato, é um jogador que tem uma característica que passa um pouco mais da linha da bola, é um cara que progride muito mais sem a bola, né? Se movimenta muito mais fazendo essas diagonais. Ele entrou no lugar do Pedro Augusto, né? E o time ganhou um pouco mais de intensidade e também de, como eu posso dizer assim, a equipe passou a ocupar mais o campo de ataque, né? Então a gente viu um Fortaleza um pouco mais presente no campo ofensivo, equilibrou um pouco mais as ações, a equipe passou a ganhar um pouco mais as disputas de primeira e segunda bola. O Pochettino sempre fazendo esse movimento aqui, né? Detalhar, claro, né? Antes de falar dessa mudança do Pochettino, da lesão do Caleb. O Caleb saiu, uma lesão muito parecida, não chegou a completar o movimento, né? Mas inicialmente ali parecia muito aquela lesão envolvendo o Marcelo e o atleta do Argentino Júnior, né? No jogo lá na Argentina, que culminou com a quebra com a quebra da perna do atleta, né, argentino. E aí a gente viu que o Caleb saiu, deu lugar ao Pikachu, né? Pikachu entrou tentando dar um pouco mais de volume, mas naquele contexto de desorganização não acrescentou muito. Passou a acrescentar um pouco mais quando a equipe voltou no segundo tempo já com o placar adverso, com o Pochettino fazendo essas trocas, o Pikachu puxando para dentro, o Pochettino fazendo essa diagonal para atrair a marcação, liberar espaço por dentro, o Tinga avançando um pouco mais. A gente viu uma equipe ocupando melhor o campo de ataque. Depois houveram mais algumas alterações, né? Por exemplo, saiu o Tite para a entrada do Guilherme e também para a entrada do do Marinho, né? Marinho, jogador de hierarquia. O torcedor do Fortaleza pode ficar putaço aí. Mas o Marinho é um jogador de hierarquia. Não pode ser reserva nunca nesse time do Fortaleza, principalmente nesses momentos de Copas. É um cara que é vice-campeão da Libertadores, gente. É finalista de Libertadores. É um cara mentalmente preparado para esse tipo de jogo. E não à toa definiu, né? E eu cantei essa pedra antes do gol do Marinho. Tá lá no meu Twitter eu falando sobre o Marinho. E aí saiu o Machuca, né? Que depois teve uma queda no segundo tempo. Entrou o Marinho na vaga. E também saiu aqui o Tite para a entrada do Guilherme. Então a gente viu outra configuração da equipe do Fortaleza, né? Passou a ter o Brits, o Tinga, o Bruno Pacheco. E aí o Pikachu fechando por aqui. Caio Alexandre, Zé Wellison. O Marinho flutuando, né? Mas caindo aqui pelo centro no primeiro momento. E o Guilherme aberto juntamente do Galhardo. A equipe passou a ocupar melhor os espaços no campo de ataque, né? A gente via que quando a equipe se instalava no campo, o Pikachu por aqui, o Pochettino um pouco mais por dentro e fazendo esse movimento de arraste para liberar espaço aqui por dentro, para buscar uma tabela com o Galhardo, para buscar essa aproximação com o Marinho, né? O Guilherme entrou, mas com muita dificuldade de vencer os duelos, porque tinha sempre uma dobra de marcação, então ele não conseguiu levar vantagem, sempre buscava o passe para trás. O Zé Wellison ocupando muito mais esse espaço aqui na intermediária ofensiva, buscando essa finalização de fora, né? Que é o grande ponto alto do Zé Wellison na parte ofensiva. É um cara que finaliza muito bem de média e longa distância, e aí finaliza só aquela bola no travessão que deve estar tremendo até agora. O Pacheco dando suporte aqui por trás, o Brits e o Tinga mais atrás. Então a equipe do Fortaleza passou a incomodar mais a equipe do Libertad. E aí ocupando bem a grande área, Marinho, Galhardo, Guilherme fechando lá na segunda trave. Então a equipe passou a ter um peso maior, passou a ser um Fortaleza mais próximo do que a gente já acompanhou do trabalho, que acompanha do trabalho do Vojvoda, né? Uma equipe muito mais próxima daquilo que é a média do Fortaleza durante as temporadas. Uma equipe que tem volume, uma equipe que tem presença diária, uma equipe que tem
organização ofensiva, em que pese que ficou longe da coordenação mais elaborada, né, jogadas, mas que deu a resposta que era preciso para um jogo tão decisivo. E aí, numa jogada, numa falta, né, numa expulsão besta lá do jogador do Libertad, que agrediu o Pikachu, a falta o Marinho cobrou muito bem, finalizando na bochecha da rede, no canto do goleiro Martin Silva, dando números finais ao jogo, né? Um jogo onde a gente viu que, de fato, um segundo tempo muito mais de transpiração do que de inspiração. Um Fortaleza que jogou um jogo de Copa, e um resultado que torna a equipe ainda mais cascuda, né, para a próxima fase, entendendo como é que se joga, entendendo que por mais que tenham cenários externos que possam atingir, como foi o caso do Lucero, né, que eu acredito que deva ter dado uma mexida na cabeça, similar ao que aconteceu, por exemplo, com a seleção brasileira na Copa do Mundo de 98. Claro que o caso do Ronaldo foi muito mais grave, era uma convulsão, era o grande jogador da Copa, era o grande jogador do mundo, o Ronaldo. Mas o Lucero é um atleta importante dentro do contexto do Fortaleza e com toda certeza deve ter causado uma quebra de mobilização essa notícia de última hora. Então, o segundo tempo foi melhor, o segundo tempo foi mais produtivo, o segundo tempo foi mais com cara do Fortaleza, mas que ainda precisa ajustar muita coisa. Detalhar defensivamente a boa partida do Tinga, né? Tinga, mais uma vez, fazendo uma grande partida, concentradíssimo, alto nível de concentração, cara atento aos encaixes individuais, fazendo essas perseguições curtas, desarmando, interceptando, dentro da grande área, soberano pelo alto. Eu acho que ele só perdeu um lance pelo alto, que foi a cabeçada do centroavante, eu acho que foi do Roque Santa Cruz, para fora, uma cabeçada com muito perigo. Mas foi a única vez que o Tinga perdeu num duelo aéreo. O resto, o cara venceu praticamente todos os duelos aéreos, protegendo muito bem a grande área, protegendo muito bem o João Ricardo, né? Mais uma partida do capitão Tinga gigante. O Vojvoda vai ter uma missão bastante, assim, difícil, né? Encontrar o encaixe ideal, né? Eu acho que ele se perdeu um pouco. Alguns jogadores oscilaram bastante para baixo, né? E ele precisa encontrar uma equipe ideal para esse momento de turbulência que a equipe atravessa no Campeonato Brasileiro, até mesmo nesse jogo, nesse duelo contra a equipe do Libertad pela Copa Sul-Americana, nessa queda, nesse declínio técnico que a equipe tem apresentado. Então, é o momento de tentar colocar bolas de segurança. Marinho, para mim, é uma bola de segurança que deve voltar à equipe titular. O Pikachu também é um jogador importante, tem que estar ali, porque é um atleta que já deu resposta, é um atleta que pode, de fato, contribuir ofensivamente, principalmente agora nessa ausência do Lucero. A gente não sabe quanto tempo de fato vai durar. E o Machuca, eu gostei muito da estreia do Machuca, mas acredito que ainda precisa ganhar um pouquinho mais de cancha, para render um pouco mais. Eu acho que aos poucos tem que ganhar minutagem, ganhar ali 15, entrando com 15 minutos do segundo tempo, para ser um atleta mais útil, um atleta que vai encorpar ao longo da temporada. Eu tenho muita expectativa no Machuca, porque eu acredito que ele vai dar retorno técnico à equipe do Fortaleza e também retorno financeiro.